William por aqui, bem-vindos ao Seu Lado Geek, o seu canal oficial sobre tecnologia. Hoje então é dia de falar sobre notebooks para quem quer jogar Free Fire. Para esse vídeo ficar bem didático, eu vou dividir em duas partes, tá? Ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho legal explicar isso para vocês, porque com as dicas que eu vou apresentar na primeira parte, se vocês não quiserem escolher os modelos de notebooks que eu vou indicar aqui, o conhecimento que eu vou passar nesta primeira fase é suficiente para vocês escolherem os notebooks por conta própria. Inclusive, eu separei uma lista de links aqui abaixo de modelos de notebooks que fazem parte dessa segunda parte do vídeo, beleza? Então assim você pode clicar certinho e fazer a sua pesquisa, beleza? Então todas as etapas são importantes para você escolher aí um bom notebook para jogar. Começando a primeira parte, uma informação muito importante sobre gamers, classificações de jogos. Existem duas classificações principais de jogos, assim, que eu costumo dizer que são jogos que precisam de menos processamento, que são esses que estão na esquerda. Então, por exemplo, notebooks para você jogar Free Fire são notebooks semelhantes para você jogar The Sims, que são notebooks semelhantes para você jogar, por exemplo, Fortnite. Então, você escolhendo o notebook para Free Fire, você terá um bom notebook também para jogar esses três jogos. Se você for jogar esses jogos que estão categorizados aí na coluna da direita, você vai passar um perrenguezinho aí, justamente porque esses são um dos jogos mais pesados que existem. Então é muito importante entender isso. Então vamos focar primeiro na categoria de jogos mais leves que tem a ver com Free Fire. Bom, e aí eu vou indicar duas linhas de notebooks. Os próprios criadores dos jogos classificam em duas configurações, as configurações mínimas e as configurações recomendadas. Quais são as diferenças na prática para você aí? Basicamente o seguinte, configurações mínimas são aqueles notebooks que têm configurações que você vai ter um bom desempenho no jogo, porém sem usufruir da qualidade máxima, por exemplo, como qualidade ultra em alguns jogos. É necessário você, por exemplo, escolher configurações mais básicas. Comprando um notebook que faz parte das configurações recomendadas, você vai conseguir até mesmo usufruir dos melhores gráficos do jogo. Tá bom? Então vamos lá. E quais são essas configurações? Configurações mínimas para jogar Fortnite. Processador Intel i3 da nona geração ou AMD Ryzen 3, que são equivalentes. Memória de 8 GB de RAM no mínimo. Placa de vídeo, qualquer modelo de placa de vídeo acima de 2 GB, incluindo as integradas. Resolução do monitor 1080, ter o DirectX versão 12 instalado. Armazenamento recomendado de SSD de 40 GB de espaço disponível. E o sistema operacional 1064 bits. Se você tem verba para investir nesse tipo de notebook, que eu vou indicar alguns aqui, saiba que você vai usufruir aí das configurações mais básicas do jogo, por exemplo, como configurações HD. Beleza, agora vamos para as configurações recomendadas. Aqui eles recomendam um processador i5 da nona geração ou AMD Ryzen também 5, que são equivalentes, né? Memória de 8 GB de RAM. Outra grande diferença está na placa de vídeo, que eles recomendam pelo menos uma GeForce 1650 de 4 GB ou melhor, ou até mesmo equivalente, tá? Resolução 1080, mesma coisa, DirectX versão 12, armazenamento de 240 de espaço disponível, SSD de preferência, e sistema operacional 1064 bits. As principais diferenças ficam pelo processador e placa de vídeo, que são componentes chaves no processamento de imagem gráfica, tá legal? Qualquer notebook com essas configurações, você está apto aí para ter um bom notebook para jogar Free Fire. Agora eu vou indicar alguns modelos, tá? O primeiro modelo que eu quero indicar é o notebook gamer IdeaPad L340. Esse notebook aqui, ele está entre o mínimo e recomendado, justamente porque ele já tem o processador Core i5 da nona geração e também uma placa gráfica integrada, porém o vídeo ele não chega aos 4 GB que são configurações recomendadas, mas você tem aí um vídeo de 3 GB, ou seja, você está exatamente no meio termo entre os mínimos e o recomendado. 8 GB de RAM, beleza, armazenamento de 1 TB, só que HD, porém se você quiser você pode fazer upgrade para SSD. A tela de 15.6 polegadas, IPS 1920 por 1080. O pessoal da Lenovo lançou um novo modelo agora de notebook game, o 3i, ele já entra na parte de notebooks recomendados, ou seja, aqui você vai conseguir tirar o melhor proveito, por exemplo, dos gráficos dos jogos, justamente porque você já tem um processador i5 da nona geração, até aí ok, só que o vídeo dedicado já é uma 1650 de 4 GB, então você já entra ali naquela configuração de recomendados. 8 GB de RAM, o armazenamento também já é SSD, 256 GB, que já entra na parte recomendada também do jogo, e a tela 15.6 IPS 1920 por 1080. Então aqui você já está muito mais equipado ou equipada para jogar Free Fire. E o último da lista é um notebook Acer Nitro 5, que concorre com esse último que eu falei da Lenovo. As diferenças mais é questão de marca mesmo, porque basicamente você tem o processador Core i5 também 9300H, o mesmo processador, a mesma placa de vídeo GTX 1650 4 GB, 8 GB de RAM, armazenamento de 128 GB SSD e você pode fazer upgrade caso você queira para 512 e a mesma tela de 15.6 polegadas 1920 por 1080. Aqui no nosso site seuladogeek.com.br eu vou manter este artigo sempre atualizado
com modelos de notebooks legais para vocês jogarem Free Fire, tá? Então é um artigo que inclusive tem as configurações que eu falei para vocês, das recomendações mínimas, e aqui abaixo tem alguns notebooks que eu indico, e atualmente o melhor custo-benefício é o notebook IdeaPad Game 3i, que inclusive está com R$500 de desconto. Esse notebook IdeaPad Game 3i tem basicamente as mesmas configurações aqui do Acer Nitro 5, só que ele está R$1.500 mais em conta. Então, esse aqui é um excelente custo-benefício, além dele entrar já nas configurações recomendadas para você jogar Free Fire. E eu vou deixar esses links todos aqui abaixo, sempre atualizados para você. É só você clicar e fazer aí a sua pesquisa, fechou? Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, valeu!